Isso, o som. Tá. Às vezes eu estou escutando vocês com alguns cortes, mas tudo bem. Não, Qualquer Vocês coisa estão me avisa. ouvindo normalmente? normal, Sim. normal. O que a gente pode Tá bom. fazer desliga o microfone na hora que a outra pessoa estiver falando, e aí, para ficar um negócio mais fácil. Se tiver Tá bom. travando muito, às vezes acontece de começar a travar muito, a gente desliga a câmera também, que pesa menos. Tá bom. Aí a gente vai vendo a dinâmica, como que vai sendo. Mas qualquer coisa pode avisar, tipo, pode parar e falar que não tá ouvindo, que depois a gente corta na edição. A gente Rafael vai faz fazer a mágica. Vai fazer o a Rafa mágica se da vira editora depois. Psicólogo e editor de podcast. Gente, a gente vai fazer uma pequena abertura aqui então, antes de começar. E fazer a contagem aqui direitinho. Vai. 1, 2, 3 e. Bom dia, bem-vindo a todos. Meu nome é Rafael Dutra e esse é mais um episódio do Psicopauta, aqui no Spotify. E eu tô aqui junto com a. Eu sou a Lívia. Meu nome é Manuela Chagas. E hoje a gente está conversando aqui com dois profissionais da área, né? O Genaro Alvarenga e o Leonardo. Pera, eu vou ter que ler seu nome aqui de novo, Leonardo, e eu vou editar aqui na hora. Eu estou aqui com o Genaro Alvarenga Fonseca e Leonardo Teixeira Gomes para falar sobre um tema muito relevante, né, para o nosso panorama atual, da psicologia e da educação brasileira de uma forma geral, que é o que vai acontecer, né, depois de tudo do coronavírus, de tudo que a gente tem passado por esse ano. Muitas dúvidas estão aí agora pairando no ar, estão pairando faz um bom tempo, e coisas que ou se recusam a conversar, ou realmente as pessoas ainda têm um receio de tentar, né, supor como pode ser daqui para frente. Então, agora a Lívia vai fazer uma pequena leitura, né, do currículo de vocês, e aí a gente já passa para as perguntas. Essa parte a gente vai editar, que eu vou mandar depois, então finge que eu já li. O currículo de vocês a gente já está ali, porque aí a gente lê, né, o currículo de... Enfim, ela manda um áudio depois lendo o currículo, para não ficar um negócio, às vezes o áudio ficar ruim, para dar para entender o currículo de vocês direitinho. Mas, já vamos partir para a primeira pergunta, então. Tá bom. Primeiro, obrigado, Genaro, obrigado, Leonardo, por estarem aqui com a gente hoje, discutindo esse tema tão relevante, principalmente agora e sempre, né? E queria começar fazendo uma pergunta para vocês mais geral de o que vocês acham que foram os maiores impactos da pandemia no ensino básico e no ensino superior. Bom, eu acho que esse é uma situação sui generis, né? Nós nunca havíamos passado por isso. Eu sou professora há mais de 30 anos, eu nunca passei por uma situação como essa. No entanto, isso que surgiu foi uma crise, de certa forma, uma crise, e toda crise tem o seu lado interessante, que é gerar alguma mudança. Então, nós vivemos atualmente na era da informática, do desenvolvimento das mídias, e, no entanto, isso, por incrível que pareça, ainda estava demorando muito a chegar na escola. Então, penso que esse momento, né, essa crise que nós estamos passando, empurrou essas tecnologias, talvez goela abaixo das escolas, que as escolas, mesmo públicas, tanto privadas, não estavam ainda adaptadas a isso. E eu acho que esse movimento, esse isolamento social, deu um certo impulso para que essas tecnologias chegassem à escola. Que não é a melhor forma, não foi o melhor momento, foi uma coisa muito abrupta, no entanto, isso foi um grande impulso.
Eu concordo com o Genaro, que essa situação, ela trouxe esse aspecto positivo de acelerar algumas coisas que nós não estávamos pensando em realizar nesse exato momento. No entanto, isso, ao mesmo tempo, nos levou a entrar em contato com essa situação absurda no Brasil, que é o que eles estão adjetivando como a desigualdade digital, né? Então, eu acho que a gente precisa muito pensar como essas plataformas podem ser interessantes para o uso na escola, e elas são muito interessantes, mas, ao mesmo tempo, antes delas serem estruturadas e desenhadas, a gente precisa de um projeto político que consiga fazer com que essas plataformas sejam realmente acessíveis às pessoas. Então, o que eu senti foi bastante isso, assim, tudo bem, o impulso é muito importante, a gente precisa adentrar esse mundo, essa linguagem, mas primeiro precisa ser discutido o acesso a, né, essa estrutura. Certo, eu acho que isso que você falou, Leonardo, vai um pouco de encontro com a nossa próxima pergunta, né? Que é exatamente sobre se vocês acham que essa pandemia escancarou ainda mais a desigualdade que vai ter entre estudantes de escola pública e estudantes de escola privada, porque o que tudo parece, até o momento, é que elas acabaram atingindo de formas bem distintas, né? Esses dois universos. Não tenha dúvida, né? Como veio de uma forma abrupta, os estudantes, principalmente escolas públicas, né, não tinham a menor estrutura para isso. Nem os estudantes, nem mesmo a escola pública, eles não tinham plataformas para isso. Aliás, isso escancarou não só a desigualdade de inclusão digital, mas escancarou, inclusive, a própria inapetência das políticas públicas de estruturarem um momento como esse. Ninguém estava esperando, mas as crises surgem justamente em momentos que não estão esperando. Então, existe o problema da desigualdade, mas existe também o problema que as políticas públicas nunca se pensaram em trabalhar com isso, né, dessa forma. É claro que existe, mesmo nas escolas públicas, existe aquela ideia da inclusão digital, algumas escolas têm laboratórios, eu visitei várias escolas públicas com laboratórios de informática fechados, inclusive, porque não tinha sequer um profissional para lidar com isso. Isso que eu estou falando não é de agora, não, isso é de 5, 6 anos atrás. Tá? Então, isso há 5, 6 anos atrás, eu estou falando de uma realidade de escola pública. Se isso já tivesse sido feito, e poderia ter sido feito há 5, 6 anos atrás, o impacto não seria tão grave como nós estamos sentindo agora. Eu vejo que mesmo em escolas privadas, que sempre, essas escolas sempre tiveram muito mais condições materiais para isso, e, mesmo assim, muitas dessas escolas tinham esses laboratórios, e esses laboratórios eram como espaços assim, de curiosidade, espaços lúdicos. O que eu estou dizendo é que essa tecnologia nunca foi, até o momento, nunca foi incorporada, tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas também. Tá? Então, esse momento veio escancarar esse problema que nós já começamos a enfrentar anos atrás. O que é muito marcante se a gente pensar no uso dos aparelhos celulares e nos computadores como ferramentas para a educação, o que essa pandemia escancarou é a forma como os adolescentes, os jovens, utilizam esses aparelhos, né? Então, assim, se a gente pensar, primeiro, nessa linguagem, precisa de ser desenvolvido um uso crítico da própria linguagem. Então, como eu entro em contato, como é produzida uma fake news, como eu me organizo para realizar pesquisas em sites, né? Isso é um uso crítico. O outro é como essa linguagem é construída, como eu posso compreender a construção de um game, de um site. Então, esses dois aspectos são importantíssimos. E aí, se a gente olha para essa linguagem como uma possível aprendizagem, ensino e aprendizagem,
quando nós nos deparamos com os dois tipos de usuário, a escola pública e a escola privada, aí o distanciamento é absurdo. Tem os dados do CETIC, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, 85% dos jovens eles usam apenas os celulares. Então, vamos pensar na estrutura de um site da escola para os alunos entrarem em contato com as disciplinas, né? Como esse site é desenhado no computador e como ele é desenhado para o celular. Isso dificulta a utilização. Então, a pandemia, ela escancarou essas questões, assim, da relação da educação com as tecnologias, né? Você estava falando, Leonardo, eu pensei muito no que eu observo aqui em casa com a minha mãe, né? Minha mãe é professora do ensino fundamental e eu vejo ela sempre comentar o quanto algumas dificuldades que já existiam agora parece que estão mais ainda presentes, né? De alunos, ela é professora do 3º ano do fundamental, ela comenta de alunos de inclusão que precisam de uma atividade especializada, de um contato de mais cuidado e que isso se tornou mais difícil, né? Esse contato com a tecnologia. Ou então de alunos que os pais trabalham até, por exemplo, 11 horas, meia-noite, e aí chegam e vão dar o celular para a criança fazer a tarefa. Então, eu acho que tudo isso tem que ser pensado também, né? E até como professores, ela teve essa dificuldade de entrar em contato também. Vocês sentiram um pouco disso? Nossa! Você prepara uma aula num certo tempo, quando você vai pensar... Porque é uma aprendizagem também. Os professores tiveram que aprender como produzir o material didático dentro dessa linguagem, né? Não é tão simples. Tirando os aspectos de como a educação precisa da presença do professor, do contato entre os alunos e do professor e do objeto de estudo, esse distanciamento pelo ambiente virtual, ele trouxe essa dificuldade. Como é que agora eu produzo a minha, vamos chamar de sequência didática, como eu produzo a minha sequência didática nesse ambiente virtual? É outro preparar, né? Então, sim, os professores precisam de formação para isso. E tem, por exemplo, se a gente pensa nas famílias, né? Você tem um computador, vamos supor que você tenha um computador e o celular do pai e da mãe. São 3 crianças. E os pais estão trabalhando durante a pandemia também remotamente. Como equalizar esse uso? Vocês travaram? Pode falar, Léo. Não, é porque o Rafael e a Lívia estão travados para mim. Vocês estão ouvindo? Eu ouvi tudo. O problema na universidade, às vezes, é até pior. Porque na universidade você vai pegar professores, né, os doutores, né, o doutor não tem nada mais que aprender na vida, já sabe tudo, né? Então, ele tem uma resistência muito grande a aprender coisas novas. Geralmente são mais velhos, né? Eu sou dos mais jovens. Então, são mais velhos. Então, a resistência é muito grande também. Tá? Os professores mais jovens de escolas particulares têm mais, eles já tiveram mais acesso, têm mais infraestrutura, mas na universidade não tem nenhuma. Tá? Na universidade, pressupõe que os alunos tenham o seu material, os seus computadores. Às vezes, não acontece, não tem. E os professores também, muitos deles, principalmente os mais velhos, não têm contato com essa tecnologia. A aula, eu vejo na universidade, onde eu dou aula, na Unesp, as aulas são do mesmo formato de quando eu era estudante, isso há mais de 30 anos atrás. Ouso dizer, há mais de 40 anos atrás. Então, isso não mudou. E esses professores, talvez os professores mais jovens, já estejam, né, trabalhando com essas tecnologias, mas a maioria, principalmente dos professores mais velhos, o sistema de aula não mudou nada. E aí, com a pandemia, vieram as aulas remotas, isso trouxe vários problemas. Na Unesp de Franca mesmo, tem vários professores que desenvolveram síndrome do pânico, ansiedade grave, alguns estão com depressão, estão numa situação péssima lá. Principalmente por quê? Porque eles não
estão adaptados a essa nova realidade, não se prepararam para isso. E mesmo a nossa formação universitária não prepara os alunos para isso. É claro que os alunos jovens que entram na universidade agora já nasceram na era da informática, como vocês, mas o pessoal da minha geração, isso é extremamente complicado, é uma coisa nova e tem que sair da zona de conforto, que muita gente não quer, né? Então, esses são os principais problemas que os professores enfrentam. Tá? E acho que pensando... você pode falar. Não só de pensar assim com relação ao uso, né, que o Genaro apontou, o que a gente observa e ouve falar no senso comum é que os nativos da era digital, eles transitam super bem, né, nesse mundo virtual. E o que a gente encontrou, na verdade, não, porque muitos alunos nossos não conseguiam encaminhar um e-mail com o anexo da atividade feita. Então, como é esse uso, né? Uma coisa é você transitar pelas redes sociais, outra coisa é você conseguir realizar as atividades, encaminhar, produzir um pequeno vídeo sobre um trabalho, isso... É um problema que surgiu em todos os níveis, né? Muitos alunos têm acesso à informática, no entanto, só, como você disse, né, Léo? Teve uma vez que eu estava trabalhando com os alunos isso há alguns anos atrás, de um cursinho popular que eu dou aula, eu chamei um dos alunos de tecnologia de informação para falar sobre os alunos sobre isso, né? De como circular nessas outras redes que não sejam apenas essas redes sociais. E muitos alunos não conheciam nada, nunca tinham ouvido falar do Cielo, nunca tinham ouvido falar dessas buscas na internet. Na época, eles andavam pelo Orkut, que existia, ou o Facebook estava começando a surgir. Então, eles mesmos também têm dificuldades. Então, e utilizar essas ferramentas para a educação é um grande desafio, tanto para professores como alunos também. E enxergar isso como uso, né? Eu lembro que há um tempo atrás, poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu fazia trabalhos, pesquisa em escolas públicas, era terminantemente proibido os alunos levarem celular na aula, terminantemente proibido. E o celular é uma ferramenta que os professores podiam usar, mas não, né? Então, parece que essa ferramenta era um inimigo da educação, e é justamente o contrário. Né, de repente a gente está em outro patamar em que isso para de ser inimigo da educação e a educação passa a depender disso, né? Passa, de repente, enfim, ele começa, tecnologias, principalmente tecnologias de informação, passam a ocupar uma outra posição ali no meio disso tudo. E uma coisa até que eu reparo, que eu ia comentar durante a sua fala, Genal, e da do Leonardo também, era de uma certa um distanciamento que a gente viu até do preparo das escolas em questão de renda, que essas escolas públicas e privadas possuíam para, logo de cara, começar uma iniciativa, né, de ensino remoto. Então, a gente percebeu ali uma certa, não uma demora, mas uma insegurança das escolas públicas, tipo, como que a gente vai fazer? Porque você está falando de uma realidade social, até de inclusão social totalmente diferente, enquanto que escolas particulares já dispunham, né, ali de uma determinada renda para ir atrás e disponibilizar um site, e nesse site ir disponibilizando aulas, né, e já tinha certeza que os alunos que estavam ali tinham mais chance de ter um celular, um notebook, né, para fazer as atividades, e conseguiram continuar de uma maneira mais segura, vamos assim dizer, né, no meio disso tudo. O que acaba estabelecendo talvez ainda mais de desigualdades, né, e, enfim, um buraco gigantesco entre esses dois. Isso quando a gente fala até de ensino médio, né, de prestar Enem, prestar vestibular, essas pessoas que já estão nessa fase final, né?
Eu acho que esse recorte social é bem importante, porque quando a gente fala de quem nasceu na era tecnológica, a gente não está falando de todo brasileiro, na verdade, né? A gente está falando de uma geração que teve acesso a isso. Eu acho que tudo isso tem que ser pensado. E aí, entrando até na próxima questão, pensando mais nessa parte da visão dos alunos, a gente escuta muito que 2020 foi um ano que não existiu, né? Que foi um ano perdido. Como que vocês acham dessa afirmação? Assim, vocês acham que 2020, pensando na escola e pensando na educação, foi um ano perdido para os alunos? Quer falar, Léo? Pode ser. Eu não acho que foi um ano perdido, eu acho tão difícil falar que a gente perdeu um ano, né? Já não esquecendo essas discussões que já fizemos anteriormente, mas quantas outras competências foram desenvolvidas durante esse período, né? Esses dias eu estava escutando na Rádio USP um congresso que eles fazem com iniciação científica para alunos de ensino médio no Brasil, e quando eles noticiaram que o congresso ocorreria, o encontro teria que ser de forma virtual, houve diversas reclamações e não sei o quê, mas, no fim, os alunos conseguiram produzir, eles fizeram campanhas para doações de celulares para quem não poderia, quem não tinha e queria participar. Então, os alunos, ao invés de mandarem os textos, conseguiram produzir vídeos para mostrar o trabalho. Esses trabalhos foram avaliados e foram super bem recebidos pela universidade pública. Então, assim, diversas competências foram desenvolvidas durante esse período. É claro que o que eu acredito que nós tivemos com o pé na lama é a questão socioafetiva, né? Que ela não pode ser retirada de forma alguma do espaço escolar. O espaço escolar, ele é imensamente potente para esse desenvolvimento, e aí estar isolado durante a juventude, durante a infância, acarreta questões que podem aparecer depois na velhice. Questões como falta de memória, né, demências, tem diversas pessoas que já estão assim. Então, se a gente pensar que se perdeu alguma coisa durante esse ano, eu gostaria de pensar que é muito mais a questão socioafetiva do que a questão de conteúdos escolares, por exemplo. Eu acho que pensar assim, eu acho melhor o meu filho repetir o ano porque ele não conseguiu adquirir os conteúdos necessários. Não, eu acho isso um pouco ingênuo, assim, fazer com que as crianças repitam o ano escolar por conta do conteúdo, não sei se valeria a pena. Acho que a gente começa a escancarar uma discussão que já vem de muito tempo, né? De qual que é o papel da escola. Que muitas vezes a gente só pensa nessa parte do conteúdo mesmo, né? E da parte teórica, e acho que a pandemia escancara isso, né? Do quanto a escola vai além. Não tenha dúvida, eu concordo plenamente com o Léo, não acho que foi um ano perdido. Eu acho que foi um ano de um remédio amargo, né? Remédio amargo, porque isso poderia já ter sido feito mais lentamente. Eu vejo a experiência que eu estou tendo na Unesp, eu dou aula no curso de Direito, onde a maioria desses alunos, pelo menos eu não notei, a maioria deles possui um acesso muito bom à internet. Então, as aulas estão saindo muito boas, do ponto de vista de conteúdo. Eu estou passando conteúdo, passando leitura, os alunos participam, isso de conteúdo está ótimo. O problema é a socioafetividade. Inclusive, eu sou suspeito para falar sobre isso, né? Eu digo que a escola, que o conteúdo na escola, o conteúdo, né, é secundário, né? O que nós aprendemos na convivência é muito melhor. A convivência entre alunos, professores, alunos com alunos, alunos veteranos, com ingressantes, isso é fundamental, que é um aprendizado. Estou falando da universidade, é um aprendizado enorme. O conteúdo é o de menos, né? O conteúdo você lê os textos, tira as dúvidas. Eu, se dependesse de mim, nem aula teria só bate-papo, que eu acho isso importantíssimo.
Com criança, no caso o Léo que lida com adolescente e criança, eu acho que é pior ainda, né? Porque essa convivência entre jovens e crianças, eu acho a coisa mais importante que a escola tem. Então, foi um remédio amargo que nós tomamos no sentido de pensar em tecnologias. Mas eu acho que o pior, o que nós perdemos foi justamente essa questão da convivência. Isso já não tem como recuperar, né? Isso, nesse aspecto, foi um ano muito perdido. E entrando na nossa próxima pergunta, que a gente tinha pensado, eu acho que a gente falou bastante disso já, mas quais seriam os efeitos e as consequências que vocês acreditam que a pandemia pode deixar no que se refere à educação base? E eu acho que como aqui a gente já passou um pouco pelo processo do ensino nas crianças, às vezes nas instituições, ou no que se refere ao panorama governamental, Não sei, eu acho que eu tenho opiniões, né, mas são meras opiniões. Eu acho que nós vamos entender isso mesmo, sentir esses efeitos a partir do ano que vem e dos outros anos. Mas uma coisa eu penso, que é a minha estrita e modesta opinião, eu penso que a educação, do ponto de vista de questão de conteúdo, né, conteúdos pedagógicos, eu penso que abriu uma brecha definitiva para um aspecto híbrido, né? Eu imagino que o conteúdo deve ser disposto, talvez, como aulas presenciais e o conteúdo online. Eu acho que essa brecha que foi escancarada, penso que não se fechará mais. E aí, voltamos àquele aspecto de luta por uma política pública que funcione, porque se a gente der um vacilo, a distância entre a escola pública e a privada pode aumentar ainda mais, porque eles podem começar a ter bastante aulas, muito mais aulas online do que aulas presenciais, né? E eu acho que não é isso que o Genaro está dizendo. Quando ele coloca o ensino híbrido como uma coisa que vai ficar para os próximos anos, a gente tem que ser muito forte para não deixar que esse ensino híbrido comece a ter mais espaço dentro do virtual do que do presencial, porque o que a gente precisa muito é o espaço escolar. Isso não pode ser retirado das crianças, principalmente, né? Não pode. Porque isso é uma faca de dois gumes muito perigosa, né? O governo, principalmente agora, com esses possíveis cortes de educação, possa pensar que utilizar o ensino virtual como substituto, não é isso. Eu penso que o presencial continua do jeito que está, sendo incrementado, inclusive, e a educação virtual vem como um complemento, ou seja, como um ganho, e não como uma substituição, porque é muito perigoso você substituir uma coisa por outra, que, inclusive, isso seria uma substituição barata, né? E não é isso. É muito pelo contrário. Exato. Porque se a gente olha para a questão do conteúdo, por exemplo, e a educação, como é planejada no estado de São Paulo e nos outros estados também, muito provavelmente seguem esse mesmo caminho, a gente pensa em ciclos, né? Hoje, o conteúdo, ele pode ser trabalhado para desenvolver as habilidades e competências de um aluno entre 2, 3 anos. Então, antigamente, quando a gente tinha uma escola seriada, o aluno não conseguia adquirir aquele objetivo que o professor tinha colocado, os alunos eram reprovados, né? Hoje a gente já tem um olhar que fala, não, a gente pode aumentar esse tempo para que o aluno adquira a competência. Então, vamos pensar na alfabetização. A alfabetização hoje, ela pode ocorrer para os alunos do 1º ao 3º ano. Ele não precisa ser reprovado no 1º ano escolar se ele não conseguiu se alfabetizar. Então, tá vendo? Esse tempo para aquisição da competência, ele foi alargado. E isso é muito diferente, né, do que a gente, por exemplo, o meu processo escolar e o do Genaro, se a gente desse uma vacilada, chamava bomba, né?
tomou bomba. E, e isso, eu acho que o ambiente virtual, ele vai auxiliar muito essa formação por ciclo. Ele não pode substituir, mas ele vai ser uma ferramenta muito boa para conseguir fortalecer essa aprendizagem por ciclo. Concordo, isso sendo bem utilizado vai ser muito bom, mas eu sou bastante eu tenho um medo em relação à palavra seria medo. Tenho medo que isso possa ser utilizado de uma forma muito precária, uma forma de precarizar a educação. Esse que é o problema principal. Principalmente agora que nós estamos sofrendo cortes, evidentes cortes na educação, e um governo que sinaliza que isso não é uma prioridade, tanto da educação básica quanto da universidade. A minha experiência como professor na escola pública de 2012 para esses anos agora, foram várias tentativas de experimentações para seguir para esse caminho que o Genaro tem apontado. Assim, esse medo é um medo real, né, Genaro? É ser bastante realista. Eles podem, sim, fazer com que a escola pública reduza seus gastos, cortando, inclusive, professores. Na universidade, isso é algo real, né? Nós temos falta de professores se aposentaram, não foram repostos, e o ensino remoto seria uma alternativa barata para isso, mas nós não estamos discutindo educação como mercadoria, nós estamos falando de qualidade, estamos falando de aumentar a qualidade e não baixar custos. Eu reparo que o medo, às vezes, é muito isso mesmo, da utilização dessas novas ferramentas, né, para um sucateamento ainda maior, né, tanto da universidade quanto das escolas públicas, que estão sempre aí, né, na corda bamba. Parece que tem sempre que sempre ficar com o pé atrás, né, para coisas, não coisas novas, mas questões assim que abram brechas, né, para o governo, de barateamento, de que possa surgir uma possibilidade de sucateamento, para no futuro a gente já sabe, né, você sucateia para privatizar, né. E acho que vem um pouco agora para a nossa quinta pergunta, que é de que maneira vocês acreditam, então, né, que a saúde mental dos professores, tanto na educação básica quanto da educação superior, foi afetada. E a dos alunos também. O Genaro chegou a falar um pouco, né, sobre como ele observou a saúde mental dos companheiros dele na universidade, dos outros professores, e eu queria falar um pouquinho mais disso, né, saber como que está sendo a experiência de vocês, tanto a experiência do Genaro no ensino superior, quanto a do Leonardo, né, na escola em que ele trabalha, como que está sendo isso? O que acontece é que nós temos uma situação nova. Ninguém estava esperando por isso, então nós vamos sair da zona de conforto, né? Então, toda vez que a gente sai da zona de conforto, cria uma certa ansiedade, um desconforto. Isso está acontecendo, principalmente para os professores mais velhos, né, que nós não fomos formados nem preparados para uma situação como essa. Mas não só os professores, os alunos também. Porque o espaço escolar, seja da escola, da educação básica até da universidade, essa questão, esse convívio social é extremamente importante, inclusive importante para o aprendizado. Os próprios professores, estando próximos dos alunos, estando próximos de outros professores, isso faz muito bem, né? Eu, em 30 anos, eu nunca passei por uma situação como essa, né? Então, essas novidades, sair da zona de conforto, geram certa angústia, uma certa, um desconforto mesmo. Isso está acontecendo. Eu tenho visto isso tanto em professores como em alunos. Eu vejo vários alunos que conversam comigo, estão apresentando alguns desconfortos ou problemas psicológicos, professores também.
Tá? Então, isso escancarou inclusive esse problema. Eu dou aula para alunos de primeiro ano, né? E os alunos de primeiro ano, você vê que eles estão claramente incomodados, claramente decepcionados com o fato, não da questão de conteúdo. Esse conteúdo eles leem através dos textos, as aulas virtuais e tal, e tal. Eles estão numa situação de desconforto muito grande, porque eles estão na universidade, mas estão em casa, então eles não se sentem na universidade. Isso para eles é muito ruim, principalmente alunos de primeiro ano, né? Que isso é um desconforto inevitável, e é óbvio. São múltiplas dimensões, né? O Genaro falou da falta de preparo, da forma como a gente aprendeu, como a gente se formou para estruturar as aulas. A gente, acho que na segunda pergunta a gente falou disso um pouco também, né? Mas também tem uma dimensão que é a dimensão de o quanto esse trabalho no ambiente virtual exige da gente um tipo de energia que a gente não estava habituado, né? Então, preparar a aula demora mais, estar com os alunos durante o período largo, na tela do computador, o consumo de energia, a forma de atenção, a leitura da linguagem corporal, isso causa um desgaste muito grande. Fora a questão da sua intimidade, né? Que poxa, quanto a gente está aqui conversando, está vendo onde o outro está, o que tem na casa do outro, as situações que passa alguém. Esses dias a gente estava numa reunião de professores, a professora esqueceu de desligar o microfone e estava falando com o filho, vai tomar seu banho, está na hora de tomar seu banho. Então, você passa por umas situações, ela, muito provavelmente, se alguém, amiga, disse para ela que ela fez isso, isso gerou um desgaste mental, isso se acumula. Então, são gastos de energias, assim, situações que levam a os desgastes que o Genaro vem apontando, né, que é a depressão, angústia, estresse, né, muito estresse por trabalhar. A carga horária dos professores aumentaram, assim, muito, muito. E dar aulas, às vezes, eu dou aula na frente do computador, né, dá a impressão que você está falando sozinho. É uma dinâmica muito diferente, que nós, pelo menos eu, não fui preparado para isso. Então, eu estou falando em frente ao computador, dando aula em frente ao computador, dá a impressão que eu estou falando sozinho. Aí tem que pensar numa outra forma de aula, para a aula não ficar muito cansativa, não ficar muito chata, porque você dentro da sala de aula, o professor está andando, conversando com os alunos, olhando na cara dos alunos, é uma coisa. Agora, dar aula para uma tela é muito chato. Eu falo por mim, né? Eu acho isso muito chato. Fala por mim também. É uma outra dinâmica, né, Léo? Que nós não fomos preparados para isso. Tá? E os alunos também... Dá uma aflição absurda você ficar na frente de uma tela de computador com 20, 17 quadradinhos pretos com o nome da pessoa, né? Isso é muito chato. Isso na relação pedagógica, isso é uma alfinetada. E para o aluno também deve ser muito chato você ficar ouvindo, né? Porque para quem está falando, quem fala sempre é menos chato que quem está ouvindo. Para o aluno ficar ouvindo, e aí as aulas têm que ser mais curtas, né? Não pode ser uma aula de 3 horas, porque você ficar batendo papo com o aluno na sala de aula durante 3 horas, o aluno entra, sai e tal, vá lá, conversa com o outro, mas o aluno fica em frente, uma tela, ouvindo 3 horas seguidas, é absurdamente chato, né? Então, é muito complicado. Vários professores estão tendo esses problemas de ansiedade, principalmente ansiedade. Vejo vários professores falando, nossa, vai ter aula essa semana, estou muito ansioso para a aula, isso gera uma ansiedade. Comigo também acontece. Antes de cada aula eu fico muito ansioso, né? Você tenta fazer o melhor, mas nunca sai razoavelmente bom. Pelo menos acontece comigo isso. Leonardo, você ia... Desculpa, você ia perguntar. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia fazer uma piada, perdi o tempo. Meu microfone estava desligado, eu tentei, né? Olha lá, os problemas da EAD.
Tá vendo? Até o tempo da piada você perde, é horrível isso. Quantas piadas não foram perdidas durante a EAD, não é mesmo? Sim. Exatamente. E, gente, performance entrando... também, não tem jeito o professor fazer uma performance sentado na cadeira, fica ridículo. Eu tentei fazer algumas, ficaram ridículas. Até que eu inventei uma performance que funcionou bem, viu, Genaro? Eu às vezes, de vez em quando, eu travo na aula e eles ficam desesperados. Léo, travou, Léo. Mas eu não estou travado, eu só estou parado. Só tá bem desespero. Muito bom. A gente precisa ser ter performático, criativo, né? O professor, acho que das maiores potências dessa profissão é você poder ser sempre muito criativo, né? Ser professor é muita criação, e isso nos dá uma energia, uma alegria e um prazer muito grande, assim. Então, quando você tem essa potência reduzida por conta do ambiente, né, virtual, isso causa entristecimento, assim, com certeza. E, para fechar, a última pergunta, dentro de tudo isso, vocês acham que dá para ter alguma perspectiva para 2021 nesse âmbito educacional? Ou se nem dá para ter perspectiva, né, pelo que a gente estava conversando, se tiver alguma expectativa, o que vocês acham do que vem por aí? Eu sou esperançoso, eu acho que a gente volta o ano que vem para o encontro físico, assim, a escola precisa se organizar para poder receber. Claro que a gente tem os problemas da escola pública são absurdos, assim, né? Na cidade de Ribeirão Preto, eu tive notícia por um amigo que trabalha na Secretaria de Educação, que a quantidade de álcool para as escolas não duraria 2 semanas, se a escola tivesse que voltar agora em setembro. Então, essas questões são muito preocupantes. Mas, ao mesmo tempo, se a gente criar uma hierarquia de valores, a gente precisa fortalecer esses agentes, né, os pais, as comunidades escolares, para que as escolas consigam retomar com segurança o ano que vem, porque, como eu disse anteriormente, assim, os efeitos dessa não interação dentro da escola são efeitos muito sérios para essa geração. Então, eu espero que a gente volte o ano que vem, se possível, voltaria um pouco, pelo menos no final desse ano, para experimentar minimamente, sabe? Ver como se portar dentro da escola, como, se for necessário, como vai ser esse rodízio. Como eles dizem, voltar 35% aqui no estado de São Paulo, 35% do aluno no começo, né, do experimento. Então, como é isso? Eu acho que seria melhor experimentar agora no final do que deixar para que isso aconteça de supetão em fevereiro. Eu acho muito interessante isso que você falou, Leonardo, porque distancia um pouco do discurso popular que estava sendo dito bastante de cancela esse ano de uma vez, né? Tipo, não tenta nem ter essa experiência aí para ver como que é, né? Como que seria, só cancela e aí começa no ano que vem como se nada tivesse acontecido, etc. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei. Mas uma coisa eu posso afirmar: o que não pode acontecer é voltar como se nada tivesse acontecido. Passa uma borracha, isso eu acho que não pode acontecer. Não sei como vai voltar, não sei o que nós vamos fazer, mas o que não pode acontecer é fingir que esse ano não aconteceu. Isso não dá. Tá? As escolas, as políticas públicas, o governo, as secretarias de educação, eles têm que, é um momento de repensar tudo, não é dar simplesmente, finge que nada aconteceu e volta ao normal. Não, não vai voltar mais ao normal. É isso que eu penso. Acho que vai ser um processo gradual aí, né? Até, eu não sei, acho que isso afeta as idades da escola de forma diferente, mas eu imagino que muita criança vai ficar com medo de voltar. Eu vejo minha mãe falando de alunos que desenvolveram síndrome do pânico de sair na rua.
Eu acho que tudo isso vai ter que ser repensado, né? Como que vai ser esse psicológico de voltar para a vida em sociedade, que condições de higiene que a gente vai ter, e fazer isso de uma forma gradual, né? E uma coisa ficou muito clara, né? A importância do psicólogo na escola. Isso é extremamente importante. Desses espaços de escuta, né? O que o Genaro falou de não dá para cancelar e não falar sobre isso. Então, quanto mais espaço para que as crianças, jovens possam falar sobre o ano, é assim que a gente vai rematrizar, né? Esses sofrimentos. Mas uma coisa que pouco se fala, por exemplo, é o corpo no espaço, né? Então, essa readaptação ao ambiente escolar, ela precisa ser feita com muito cuidado. Não só pelos aspectos das competências e habilidades a serem desenvolvidas, como também o aspecto de como se portar. A gente aprendeu a caminhar do lado do outro, né? Quando eu tinha 2 anos, eu ia andar com alguém de 2 anos, eu trombava, eu derrubava. Então, tem a questão, como é que o meu corpo agora vai se portar nesse espaço? Um espaço em que eu vou ter que utilizar máscara, um espaço em que eu não posso mais trocar o lápis e a caneta, por enquanto, né? Isso precisa ser muito bem pensado e experimentado. Se a gente não passar por esse experimento, nós vamos esperar até quando para a escola reabrir? Eu fico pensando, quando eu voltar para dar aula, eu não sei como eu vou me comportar quando eu começar a chegar em frente dos alunos. Já pensei que quando eu entrar na sala de aula, eu vou começar a chorar, de emoção, não sei. E não sei como os alunos vão comportar-se também. É algo a ser pensado, né? E, principalmente, esse apoio, inclusive psicológico, como o Léo falou, essa conversa eu acho importantíssima, porque, volto a dizer, não dá para fingir que nada aconteceu. Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Acho que foi uma conversa bem legal, acho que era isso mesmo acho que supriu mais do que minhas expectativas dessa conversa. Acho que foi uma conversa muito, eu esqueci o termo, mas que enfim, foi muito bom ter falado. Enriquecedora. É enriquecedora, muito obrigado. Muito obrigado. Para mim também foi muito legal. Agradeço muito o convite. Eu também. Muito obrigado pela oportunidade de poder conversar, trocar essas ideias com vocês. É uma questão importantíssima. A gente precisa falar sobre as coisas, né? Quanto mais espaço para a gente falar sobre as coisas, mais a gente consegue resolvê-las. E eu não sei se na universidade vai ter esse espaço de fala, viu, Léo? Estou pensando muito nisso. Eu sei que vocês, na sua escola, vocês conversam, mas na universidade eu não sei se vai ter esse espaço, e precisaria ter. Aumentando a pauta, né? Essas experiências foram... A gente, na nossa escola, a gente leu os documentos dos países que começaram a pensar o retorno à escola, né? E dos primeiros apontamentos eram as medidas sanitárias. O segundo não era o conteúdo que os alunos precisam aprender no ano. O segundo era os espaços para eles falarem sobre o que eles estão vivendo. Então, esse aspecto emocional é importantíssimo. As escolas têm que voltar pensando nesse espaço. Na universidade pública também, porque quantas questões, né? Essa expectativa que você apontou, Genaro, do primeiro ano, né? Puxa, estou indo para o primeiro ano na universidade, de repente você volta para sua casa e está realizando o seu primeiro ano na universidade dentro de casa. Isso não é tão simples, não dá para, como o Genaro falou, passar uma borracha e fingir que não aconteceu. Tem que falar sobre isso. Uhum. Acho que vão ter muitas angústias aí para serem cuidadas, né? De todos os atores, né? Sim. Bom, gente, eu acho que por hoje era só. Acho que é muito agradecer aos convidados e a todo mundo que está escutando a gente, que acompanha o nosso podcast. E vou pedir para vocês compartilharem com os amigos de vocês, com alguém que você acha que vai se interessar por esse tema, que está vivendo essas angústias aí junto com a gente.
E mais informações sobre o nosso podcast vocês podem encontrar no nosso Instagram, @psicopautaoficial. A gente posta lá os temas, a gente posta mais informações sobre os convidados, a gente abre caixinha para sugestões, para críticas, elogios. Então sigam a gente lá. E é isso, Psicopauta fica por aqui. Um beijo e até a próxima. Obrigado. Até mais, muito obrigado, Rafael, Lívia, Manuela, Genaro, um abraço. Muito obrigada, Tchau, gente. Muito obrigado, valeu. Prazer. Depois a gente avisa lá quando sair para vocês. Ah, é. Tá bom, valeu. Muito obrigado. Até mais. É. Até.